de início, manifestar que a minha alegria de estar aqui com os irmãos. Eu sempre fico contente em vir aqui no Jardim do Estádio. Pastor Davi, nosso irmão, nosso amigo do coração, presbítero Mateus, que gentilmente nos convidou, e tantos amigos que eu tenho aqui, tantos irmãos, e é uma alegria, uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. Amém? Amém. Irmãos queridos, abram a sua Bíblia por gentileza no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, do verso 1 ao verso 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 1 ao verso 12. É uma leitura de um texto muito conhecido, é do Antigo Testamento, mas é também uma direção para os irmãos que hoje vão passar pelas águas, para verem e sentirem e terem a experiência de como é bom seguir ao Senhor. A decisão de passar pelas águas, de fazer a profissão de fé, vale a pena. Amém? Amém. 1 Samuel capítulo 7, a minha versão é King James, talvez seja um pouquinho diferente da dos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Então os homens de Kiriat-Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor. E eles a conduziram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca de Yahvé, ou Jeová. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat-Jearim, um longo tempo se passou. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. Verso 3. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: Se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Yahvé, ou Jeová, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal, Astarote e outros deuses, e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus, o Senhor. Verso 5. E Samuel prosseguiu proclamando: Reúne, pois, todo o povo de Israel em Mispa, para que eu possa interceder por vós perante Yahvé, ou Jeová. Verso 6. Reuniram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e confessaram: Pecamos contra Yahvé, o Senhor. E foi em Mispa que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Verso 7. Logo os filisteus foram informados de que os israelitas se haviam reunido em assembleia em Mispa. Os príncipes, líderes do povo filisteu, subiram com o objetivo de atacar Israel. Sabendo disso, os filhos de Israel sentiram grande medo dos soldados filisteus. Correram para Samuel e lhe rogaram: Não cesse de invocar o nome de Yahvé, nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro, ainda não desmamado, e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor pelo povo de Israel. E Yahvé o ouviu e respondeu a sua oração. Verso 10. Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel. Grife aí na sua Bíblia. Mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu, colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. Verso 11. As forças militares de Israel
saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até uma certa região, locada abaixo de Bet-car, exterminando-os pelo caminho. E o verso 12: então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenhaizer, ou Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Só a leitura do texto já dispensava a pregação, porque o texto em si já nos traz a mensagem e já nos traz completo. Mas, amados irmãos, nós temos muitas lições aqui nesse texto para nos confortar o coração e alegrar a nossa alma. Amados irmãos, quantas vezes nós nos sentimos angustiados, mesmo servindo a Deus, mesmo sendo discípulo do Senhor, mas as dificuldades da vida, os problemas que enfrentamos pelo caminho, às vezes nos deixam temerosos, nos deixam com incerteza. E quantas vezes, irmãos, eu tenho certeza que você já pensou, porque eu já pensei assim também na minha caminhada: será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele está abençoando tantos irmãos, mas eu estou passando por essa dificuldade, por esse momento difícil? Será que Deus não está olhando para mim? Quantas vezes você talvez já tenha orado dessa forma: Senhor, olha para mim, eu estou angustiado, estou desesperado, estou aflito. Amados irmãos, quantas vezes nós passamos por momentos dessa natureza? Mas, amados irmãos, esse texto aqui nos ajuda muito a entender a caminhada do povo de Deus e dos filhos de Deus e o seu relacionamento com o Senhor. É verdade. Amados irmãos, vamos entender aquilo que se passa nesse texto que nós lemos. Amados irmãos, aqui trata de um homem muito importante para Israel, chamado Samuel. Samuel, amados irmãos, ele viveu entre a transição do período dos juízes para a monarquia de Israel. E Samuel, irmãos, ele era e foi o único homem da Bíblia que exerceu esses 3 ofícios do Antigo Testamento. Ele foi o único a ser sacerdote, profeta e juiz. Nenhum outro homem na história bíblica exerceu concomitantemente, ao mesmo tempo, esses 3 ofícios. Samuel, amados irmãos, o nome Samuel significa nome de Deus. Nome de Deus. Ou o seu nome é Deus. E como os irmãos conhecem bem a história, ele é filho de Eucana com Ana, filho do levita Eucana com Ana. Amados irmãos, o contexto aqui nos fala da arca. A arca do Senhor fora restituída. A arca do Senhor voltou para Israel. E nesse momento em que a arca do Senhor volta para Israel, há um momento de renovação espiritual. E você pode conferir aí entre o verso 2 e o verso 6 do texto que nós lemos nessa manhã, desculpa. Houve uma renovação espiritual. As pessoas Samuel reúne todo o povo em Mispá. Mispá era uma localidade que, na verdade, no Antigo Testamento, vários lugares são chamados de Mispá. Então não há geograficamente como determinar que Mispá é esse, porque várias localidades tinham esse mesmo nome. Mas nesse local, Samuel reúne todo o povo, e toda a idolatria é extirpada de Israel, toda a idolatria é retirada de Israel, qualquer tipo de imagem, a Baal, a Astarote, é arrancada de Israel, e o povo todo se volta novamente para Deus. Amém. Então há um momento de renovação espiritual em Israel. Mas, amados irmãos, nesse momento de alegria, de espiritualidade, de reencontro de Deus com o seu povo, de arrependimento do povo para com o seu Deus, e Deus começa novamente a abençoar o seu povo, acontece, vamos colocar entre aspas, um balde de água fria, que deixa o povo temeroso, deixa o povo com medo. E quantas vezes é assim? Quantas vezes
Nós estamos assim, com fervor, nós estamos com fé, nós estamos alegres, mas algo vem e tenta me abater, tenta reduzir a minha fé no Senhor. Vem, é como uma pancada nas pernas, você fica espiritualmente falando com as pernas trêmulas diante de alguma situação. E foi isso que aconteceu em Israel. Havia aquele renovo espiritual, mas aí vem os filisteus. Amados irmãos, os filisteus eram um povo histórico inimigo de Israel. Histórico. Entre 1200 a 1000 anos antes de Cristo, o principal inimigo de Israel era o povo filisteu. Era o povo filisteu. E, amados irmãos, filisteus era o povo da Filistia. Eu brinco lá na Vila Lucinda, como brincava lá em Santo André. Pastor Walter também é cultura. Irmãos, filisteus ou Filistia era a expressão utilizada no Antigo Testamento, que hoje dá o nome de uma região que a gente ouve muito falar, que é a Palestina. Portanto, o povo filisteu era o povo originário do que hoje nós conhecemos como Palestina. E esse povo era um povo inimigo de Israel, histórico. E, amados irmãos, do conflito, dizem os estudiosos, que é justamente do conflito com os filisteus que o povo de Israel resolveu adotar a monarquia, que depois não foi bem aceita pelo Senhor, porque eles queriam ter um rei para ter um exército, para poder ter proteção. Parece que perderam a sua fé no poder de Deus, né? Então eles optaram pela monarquia. Amados irmãos, o povo filisteu se reuniu contra Israel, e diz aqui no texto, amados irmãos, que o povo de Israel ficou temeroso, ficou com medo. Amados irmãos, veja o que diz aí no verso 7, acompanhe na sua Bíblia. Logo que os filisteus foram informados que os israelitas se haviam reunido em assembleia em Mispá, os príncipes, líderes do povo filisteu, subiram com o objetivo de atacar Israel. Sabendo disso, os filhos de Israel sentiram grande medo dos soldados filisteus. E o verso 8: correram para Samuel e rogaram: não cesses de invocar o nome de Yahvé, o nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Veja o grau de dificuldade que era enfrentar o povo filisteu. O grau de dificuldade de enfrentar o povo filisteu. Amados irmãos, mas no verso 10 e o verso 11 mostra como Deus trata do seu povo, como Deus cuida do seu povo. Diferentemente, irmãos, de todas as outras religiões que havia no Antigo Testamento, em que os deuses, eles se relacionavam com o seu povo através do medo e do terror, através de ira, o relacionamento do povo de Israel com Deus era o único. No Antigo Testamento, nos povos daquela época, era o único que o relacionamento de Deus com o seu povo era um relacionamento de amor e cuidado. Tanto é assim que lá na frente, amados irmãos, o profeta diz que Israel é como a menina dos seus olhos. Aleluia. Olha o cuidado, o relacionamento de Deus com o seu povo. Aleluia. E, amados irmãos, o povo se dirige a Samuel e pede para que ele invoque o nome do Senhor. Olha aí o que diz o verso 10, acompanhe na sua Bíblia. Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram. Mas o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu, colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados. Amados irmãos, é uma relação de cuidado que Deus sempre teve com o seu povo. Aleluia. Sempre teve. Sempre. E, amados irmãos, com base nesse relacionamento de cuidado, amor e proteção que Deus sempre teve com o seu povo, Samuel resolve levantar um monumento.
E esse monumento, que foi chamado de Ebenezer, que quer dizer rocha do socorro, que significa, o sentido desse monumento é mostrar que o Senhor nos ajudou até aqui. Aleluia. O Senhor socorreu o seu povo até aqui. O Senhor cuidou do seu povo até aqui. O Senhor sustentou o seu povo até aqui. Samuel coloca aquele monumento para que ninguém esqueça. Aleluia. Amados irmãos, portanto, esse marco, esse monumento, ele aponta para o passado, porque diz aí: até aqui o Senhor nos ajudou. Aponta para o passado. Até aqui o Senhor nos ajudou. Aponta para o passado, para que nunca se esqueça, para que o povo nunca se esqueça que Deus sempre cuidou do seu povo. Amados irmãos, olhando para trás, veja, Deus sempre cuidando do seu povo. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo lá no Egito e chamou a Moisés, levantou a Moisés para libertar o seu povo. E diz a Bíblia, amados irmãos, que Deus ouviu a lamentação do seu povo. Deus deu livramento para o seu povo, trouxe-os para o deserto, alimentou o seu povo com maná, abriu o mar para o seu povo passar, cuidou do seu povo todo o tempo, porque Ele é um Deus que cuida, socorre e guarda o seu povo. Portanto, amados irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Lembre-se que o Senhor nunca deixou o seu povo perecer. Você quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 124. Olha como Deus sempre cuidou do seu povo. Salmo 124 diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel, ou repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam devorado vivos, quando se enfureceram contra nós. Então as águas nos teriam arrastado, e furiosas correntes teriam feito submergir nossas almas. Sim, as águas profundas e violentas nos teriam afogado. E o verso 6: bendito seja o nome do Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras ferinas do inimigo. Como um pássaro, escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída e ficamos livres. O nosso socorro está em o nome do eterno Criador do céu e da terra. Deus nunca deixou o seu povo perecer. O seu povo, e mais, irmãos, e mais, o seu povo, coletivamente falando, e nenhum daqueles que o ama. Aleluia. Disse o salmista Davi em Salmo 3, verso 5: eu me deitei e dormi, acordei, por quê? O Senhor me sustentou. Deus cuida, Deus guarda o seu povo. Portanto, amados irmãos, esse monumento, ele aponta para o passado. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui Ele nos guardou. Até aqui Ele não nos deixou perecer. Mas, irmãos, esse monumento aponta para o passado, mas ele também aponta para o futuro. Ele também aponta para o futuro. Porque, amados irmãos, quando o Samuel constrói o monumento, mostrando que até aquele momento, você pode olhar para trás e ver que até ali o Senhor foi fiel com eles. Aquele monumento também garante que para o futuro Ele vai continuar guardando, amando, cuidando e sustentando o seu povo. Sabe por quê, amados irmãos? Em primeiro lugar, porque Ele é um Deus imutável.
Na teologia, nós dizemos que isso é um atributo de Deus. Ele é imutável, ou seja, Ele não muda. Deus é diferente de nós, irmãos. Deus é diferente de nós. Ele é perfeito e nós somos imperfeitos. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra. Hoje eu tenho sonhos tais, amanhã eu já mudo. Nós mudamos, nós oscilamos nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, nos nossos alvos. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Se Ele nos ajudou até aqui, daqui para frente, Ele vai continuar nos ajudando, porque Ele não muda. Aleluia. Amados irmãos, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 17. Veja o que a Bíblia diz. Eu vou ler em duas versões. A primeira, a versão tradicional, que diz assim, Tiago capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mas eu gosto muito da tradução King James. Sabe como ela diz? Ela diz assim, presta atenção: toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Olha aqui, presta atenção. Em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Aleluia. O nosso Deus, Ele é imutável, Ele não oscila. Ele não é como nós, que tem um dia bom e um dia ruim. Não, Ele é sempre Deus, sempre fiel, sempre amoroso, sempre cuidadoso com o seu povo. Não é como as nuvens que nós olhamos e estão de um jeito, passou um minuto, mudou, como o nosso temperamento às vezes é. Deus é imutável, Ele não muda, Ele continua sendo um Deus amoroso, cuidador, fiel e está à frente do seu povo. O Senhor nos assiste sempre, concedendo tudo o que nós necessitamos. Irmãos, quem é crente, quem aceitou a Jesus de verdade, percebe isso, porque isso é resultado da experiência cristã. Saber que sempre o Senhor me guarda, que sempre o Senhor nos sustenta. Eu não consigo, irmãos, acreditar num crente que é crente realmente e que possa dizer ou afirmar que Deus nunca o guardou. Irmãos, vida cristã, maturidade cristã, viver com Deus implica em ver Deus agindo na sua vida, Deus agindo nas nossas vidas, porque se Ele foi fiel, Ele continua sendo fiel. Como diz o hino, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tu és fiel, Senhor, Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, aleluia. É esse Deus que nós pregamos, é esse Deus que nós anunciamos, esse é o Deus da Bíblia, aleluia. Um Deus fiel, um Deus fiel. Amém? Aleluia. Você crê nesse Deus? Que não muda, que não oscila, é sempre fiel. Amados irmãos, vale a pena servir a Deus, ter um relacionamento desse com Deus. Diferentemente dos outros povos que imaginavam e teriam a ira do seu Deus, nosso Deus é justo, é claro que é, mas também é um Deus que nos ama incondicionalmente, ao ponto de dar o seu Filho na cruz para morrer por nós. E amados irmãos, para nós encerrarmos aqui, para concluir a nossa mensagem,
eu não vou concluir com palavras minhas. Não vou concluir com palavras minhas. Mas a conclusão é um texto da palavra. Eu gostaria que você guardasse. E guardasse esse texto para você, naqueles momentos em que você se sentir fraco. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Quando nós estamos aqui, quando se prega a palavra de Deus, quando se ensina a palavra de Deus, desde criança, quando nós anunciamos o Evangelho, estamos fazendo referência a esse Deus, a esse Deus. Por isso que vale a pena servir ao Senhor. Porque estamos servindo um Deus que nos ama, que nos guarda, que nos socorre e que Ele está sempre sustentando o seu povo. Amém, irmãos? Amém? Você pode orar comigo? Vamos nos colocar em pé. Eu não sei se você enfrentou, mas alguma angústia, mas eu gostaria que nesse momento você orasse ao Senhor. Senhor, ensina-me a crer na tua mão forte, no teu socorro. Vamos aprender sempre, irmãos, a olhar para o monumento chamado Ebenezer. Glória a Deus. Quando você tiver em dúvida, o que você vai fazer? Vai olhar para um monumento chamado Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. E vai continuar nos ajudando. Ó Deus maravilhoso. Ó Senhor, como é bom estar diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que é um guia para nós, ó Pai. A Tua palavra que nos orienta, que nos conduz, ó Senhor. E a Tua palavra, Senhor, que se cortina diante de nós, ó Pai. Ó Senhor, o Teu cuidado, ó Senhor, a Tua mão forte, o Teu amor, Senhor, o Teu sustento para conosco. Ensina-nos, ó Pai eterno, a confiar em Ti, Senhor. Ó Deus querido, que os nossos olhos estejam voltados para esse monumento que nos garante a Tua ajuda, o Teu refúgio e o Teu socorro, Senhor. Obrigado, ó Pai, por cuidar do Seu povo. Obrigado, Senhor, por cuidar de mim. Obrigado, Senhor, por cuidar dos Teus filhos, ó Pai. Como é bom Te servir, como é bom, Senhor, estar aqui, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter nos ajudado até aqui. Nós Te louvamos pela Tua grandeza, pela Tua misericórdia, pela Tua majestade. Nós Te adoramos, Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.